E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha. Agora com o tema do tecido conjuntivo, né? Continuando aqui a questão do estudo de histologia, ou seja, o estudo dos tecidos. Nós temos aí o tecido conjuntivo, ele é um tecido que faz a conexão, tá? Ele é um dos tecidos que dá sustentação, que ele faz nossas defesas. Ele é super importante a gente compreender como ele atua em nosso corpo, tá? Propriamente, existe dois tipos de tecido conjuntivo: o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo com propriedades especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado em denso e frouxo, e o tecido conjuntivo com propriedades especiais, ele pode ser dividido em tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. Tá? Ele é constituído de células, fibras e substâncias fundamentais. Tá? A substância fundamental amorfa. Já nós vamos conhecer melhor isso aí. Como eu mencionei para vocês, a classificação do tecido conjuntivo, ele pode ser conjuntivo frouxo, conjuntivo denso, e o tecido conjuntivo com propriedades especiais, com tecido conjuntivo especializado. Ele é o tecido conjuntivo adiposo, sanguíneo, ósseo e cartilaginoso. Onde é que será que tem cartilagem no nosso corpo, hein, galera? Temos aí, ele basicamente tem dois tipos de células, né, que são as células, os fibroblastos e os macrófagos, são aquelas mais conhecidas dele. Claro que tem muitas outras, vocês podem observar aqui a célula residente ou regularmente presente no tecido conjuntivo frouxo, os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, as células transitórias que migram do sangue, que são neutrófilo, eosinófilo, monócitos e linfócitos. Além disso, também pode conter os adipócitos, são células gordurosas, de gordura, né? E também células mesenquimais indiferenciadas, né? Então é importante sempre lembrarmos dessas células de tecido conjuntivo. Vocês observem aí que esse tipo de célula, ela vai ter uma atividade e uma função bem específica, tá? Por exemplo, eu não vou me atentar a todas elas, mas vocês podem dar uma pausa no vídeo e observar cada uma das suas funções, tá? Fibroblastos e condrócitos, eles têm uma atividade que é a produção de fibras e substâncias fundamentais. E aí, como ele faz a produção de fibras e substâncias fundamentais, eles têm a função de estrutura, é uma função estrutural. Eu chamo a atenção para vocês os macrófagos. Ele secreção de citocinas e outras moléculas para outras células. E qual é a função disso? Defesa, fagocitose de substâncias estranhas e também de bactérias, né? Processadoras e apresentadora de antígenos. Outra também que tem uma função bem específica aí são os mastócitos e basófilos, que tem como atividade a liberação de moléculas farmacologicamente ativas e função aí, uma função de defesa e participação de reações alérgicas no nosso corpo. Só lembrando para vocês que as reações alérgicas que podem ocorrer no nosso corpo são apenas uma forma do corpo te avisar que algo não está bem. Quando você, por exemplo, muda os teus produtos de higiene pessoal, ou usa, por exemplo, um colar, uma pulseira ou um brinco que não é um produto, não é do material que você tem o hábito de utilizar, pode causar também, assim, certas alergias. E a alergia nada mais é do que uma forma do teu corpo te avisar que aquilo não está legal, que não está bem, tá? Tecido conjuntivo, nós temos a substância fundamental, que é formada de fibras, e essas fibras aí são a elastina, as fibras reticulares, que são chamadas de reticulina, e as fibras colágenas, que é o colágeno. Para que serve o colágeno no nosso organismo, hein, galera? Me responda aí nos comentários. Vamos lá para o nosso AVA depois. Substância fundamental. Essa substância fundamental, ela envolve a célula e as fibras do tecido conjuntivo. Não tem uma estrutura histológica, não tem uma forma definida, por isso que ela é considerada amorfa. Em alguns livros vocês vão ver lá SFA, substância fundamental amorfa. Ela sendo constituída por proteoglicanas e glicosaminoglicanas. É um nome difícil. Glicosaminoglicanas. Pronto. Função. Desempenha as funções de preenchimento e espaço entre os órgãos, função de sustentação, função de defesa e função de nutrição. Possui muita substância entre células, que é uma matriz extracelular, e é o tecido mais frequente no corpo humano. Olha só. Atente para esse primeiro item aí. Preenchimento de espaço entre órgãos, função de sustentação, função de defesa e função de nutrição. Tudo isso é responsabilidade do nosso tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo denso,
Ele é predomínio de fibroblastos e fibras colágenas, forma derme, tendões e ligamentos que ligam os ossos entre si, tá? Olha só, o tecido conjuntivo dentro ele forma os tendões, ele forma a nossa derme, né, que é a camada mais abaixo da nossa pele, e também os ligamentos, aqueles que estão ligando os ossos entre si. O tecido conjuntivo frouxo, é importante vocês lembrarem desse tecido conjuntivo frouxo, porque ele preenche espaços não ocupados por outros tecidos. Apoia e nutre os tecidos epiteliais, as células epiteliais. E aí vocês lembram que na aula anterior eu mencionei para vocês que o tecido epitelial ele é avascularizado, ele não tem vasos sanguíneos nele. Por isso, ele precisa da nutrição de outro tecido. E quem faz isso é o tecido conjuntivo frouxo. Leva nutrientes essenciais para esse tecido epitelial. Tá? Envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos. Faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processo de cicatrização. Okay? Ele é responsável por levar nutrientes para ajudar no processo de cicatrização e regeneração de tecidos. Tá? Célula de vários tipos. 3 deles, nós temos aí as fibras, que são colágenos, as fibras elásticas e as fibras reticulares. Tecido conjuntivo com propriedades especiais. O primeiro a ser estudado é o tecido adiposo, que ele vai formar a gordura, protege o nosso corpo contra o frio, e isso ele serve como isolante térmico. Nós temos uma camada de tecido adiposo. Quanto mais espessa for essa camada de tecido adiposo, mais calor nós sentiremos. Quanto menor essa camada de tecido adiposo, mais frio nós sentiremos. E aí vocês devem lembrar do Manny, aquele mamute daquele filme Era do Gelo. Naquele tempo, os mamutes eles precisavam de uma camada de gordura muito espessa. Isso protegia contra o frio extremo. A partir do momento que a temperatura do planeta voltou a subir, voltou a aquecer, a camada de gordura que protegia o Manny do frio extremo foi prejudicial para ele. E aí, com essa mudança climática, acabou dizimando todos os mamutes. Ok? Outra coisa também, o tecido adiposo ele serve como uma fonte de energia. Tá? Ele serve como uma fonte de energia, por isso é chamado como reserva energética. E a sua principal célula característica é chamada de adipócito. Tá? Tecido conjuntivo cartilaginoso. Onde é que nós temos cartilagem no nosso corpo? Aí está a resposta. Sustenta algumas partes do corpo, como por exemplo a orelha e nariz, além de diminuir também o atrito entre as articulações, né? Mantém a traqueia e os brônquios abertos, e a célula característica são os condrócitos, tá? Então, importante lembrar aí que ele vai diminuir o atrito entre as articulações. Só lembrando, gente, é importante que vocês escrevam isso, o tecido conjuntivo ele é bastante vascularizado, tem vasos sanguíneos, com exceção desse tecido conjuntivo cartilaginoso, que ele não tem vasos sanguíneos, sua nutrição é diferente, tá? Ele recebe de outros tecidos a nutrição. Por isso que uma regeneração do tecido conjuntivo cartilaginoso é mais demorada do que os demais. Sofrer lesões no tendão vai demorar um pouquinho mais do que em outras partes do corpo. Tecido conjuntivo ósseo apresenta grande rigidez, só para você ter uma ideia, ó, os nossos ossos ele é bem mais resistente que essa parede de concreto está aqui atrás de mim. Tá? Claro, isso quando ele é nutrido da forma adequada, tá? O nosso esqueleto, os nossos 206 ossos são bastante resistentes. Isso devido a uma enorme quantidade de cálcio e fósforo. O cálcio ele serve como se fossem tijolos na construção de uma casa. Esses tijolos estão juntando para formar os nossos ossos, tá? É importante vocês lembrarem disso. O tecido conjuntivo ósseo ele forma os ossos dos esqueletos de vertebrados, substância intercelular bastante rígida, que é a matriz extracelular, rica principalmente em sais de cálcio e de fósforo. Sua célula característica é osteócio. E é importante vocês lembrarem, à medida que vamos envelhecendo, a quantidade de cálcio do nosso organismo vai diminuindo. E aí vem doenças como, por exemplo, a osteoporose, ossos porosos, ossos com poros, maiores do que o que devem. Esses ossos com poros se tornam ossos frágeis. Por isso, mulheres acima dos 45 anos, quando cessa o seu período, seus ciclos menstruais, é importante elas terem um cuidado na sua alimentação, desde sempre, não apenas a partir dos 45 anos, tá? Mas as chances dela ter problemas com osteoporose é muito maior do que em homens. Homens podem ter osteoporose? Pode. Isso vai depender muito dos seus hábitos de vida, mas é comum que o homem tenha osteoporose lá acima dos 65, 70 anos. Na mulher não, devido aos seus ciclos menstruais, que mês a mês ela vai perdendo uma certa quantidade de cálcio
devido à menstruação, e se não tiver uma alimentação adequada para repor esse cálcio perdido, que é retirado lá dos ossos para ir para o sangue, acaba que os ossos vão ficando mais frágeis. Então, por isso, cuidado, evitem alimentos que podem diminuir a quantidade de cálcio no organismo de vocês, como é o caso do refrigerante. Tecido conjuntivo sanguíneo, o sangue, né? Ele tem um papel fundamental, já que ele faz transporte de células e defende o nosso organismo. Ele transporta substâncias através das células e defende o nosso organismo. Tem aí o plasma, que é a substância intercelular líquida, e é formado por vários tipos de células, entre elas as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, transporte de gases, e possui uma proteína bem específica chamada de hemoglobina. É essa hemoglobina que tem afinidade com o oxigênio, a gente respira, enviou oxigênio para os pulmões, a hemoglobina vai capturar esse oxigênio e distribuir para todas as partes do corpo através do bombeamento cardíaco. Tá? Essa hemoglobina vai estar levando oxigênio. É importante vocês lembrarem também, apesar da hemoglobina ter uma certa afinidade com o oxigênio, ela também tem uma afinidade com outros gases, como por exemplo o monóxido de carbono. Ela se associa 20 vezes mais rápido ao monóxido do que ao oxigênio. Então, quando você está assim, em um lugar onde tem fumaça, uma pessoa fumando, você começa a tossir. Isso é uma resposta alérgica que o teu corpo está dizendo: ei, sai daqui, ou então pede para essa pessoa sair, porque isso está te incomodando. O excesso disso pode causar graves problemas, inclusive levar à morte, tá? Leucócitos são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do nosso organismo. Só para vocês terem uma ideia, galerinha, nós temos a capacidade de sermos defendidos de até 10 mil patógenos, 10 mil causadores de doença, tá? 10 mil causadores de doença. Nós temos essa capacidade. E isso graças aos leucócitos, que são os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Vocês perguntam assim, mas por que eu adoeço? Simples. Quando a gente não está cuidando da nossa alimentação, e já está sendo comprovado também, quando a gente não está bem da mente, o corpo todo padece, né? Ele responde a isso. Então é importante você cuidar da tua alimentação, ter uma atividade física e também cuidar bastante da tua mente, né? Trombócitos são plaquetas responsáveis pela coagulação de sangue, estancar o sangramento. Então agradeça a esses trombócitos, tá? Nós homens, quando estamos tirando a barba, uma vez ou outra, sofremos um pequeno corte na região da face e a gente sangra. Se não fosse esses trombócitos, nós iríamos sangrar até a morte. Mas graças a eles ocorre uma coagulação do sangue, impedindo que nós sangrássemos até a morte. Qualquer corte que ocorra em nosso corpo, os trombócitos são acionados e direcionados para aquela região do vazamento. A partir daquele momento, eles começam um trabalho de capturar substâncias e fazer uma vedação daquele espaço para que a gente não perca sangue, tá? Nós temos aí as plaquetas, as hemácias e os leucócitos, todos eles atuando constantemente no nosso corpo, tá? Então, cuidem da alimentação, respirem ar puro, façam uma atividade física, que é importante a gente ter o cuidado. E é importante vocês lembrarem também uma coisa: quando você faz atividade física, você não melhora apenas o teu corpo, você também melhora a tua mente. A liberação de hormônios durante uma atividade física te relaxa. Libera, por exemplo, neurotransmissores como serotonina, dopamina. São hormônios essenciais para o teu bom desenvolvimento. Então faça mais coisas que vocês gostam para que teu corpo possa responder de uma melhor forma. Assim, dificilmente você vai pegar gripe, você vai adoecer. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço.